Queridos, bom dia. Louvado seja Deus. Muito bem-vindo todos meus queridos e amados irmãos. Que a paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Hoje, sexta-feira, dia 5 de março, e o Senhor nos prepara esta manhã maravilhosa. Uma manhã de bênção, uma manhã de vitórias, uma manhã de chuva, muita chuva nós temos tido aí. Louvado seja o Senhor, não é? A noite inteira chuvinha caindo, sabe, suave, e já diz o agricultor que esta é a chuva que vale, aquela chuva que vai penetrando. Louvado seja Deus. Muito bom dia, Bia, Fabrício, Dercy, a cada um de vocês que vão chegando por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Esta manhã com Deus, eu acredito que é para os corajosos, não é verdade? Para os corajosos. Eu sei que acordar, um barulhinho daquela chuva caindo, não é? E você sair na chuva é só para quem tem responsabilidade mesmo, não é verdade? Aí tem que sair mesmo. Muito bem, mas nós temos responsabilidade, nós estamos aí. E nós vamos falar um pouquinho, como temos vindo há dias, vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus e vamos orar com você. Hoje eu vou orar no final, assim que eu encerrar, eu oro com você e nós vamos caminhando nesse propósito. Aprendermos um pouquinho da palavra de Deus, descobrirmos um pouquinho a respeito da grandiosidade da palavra de Deus e nós vamos orando e vamos tendo comunhão juntos, não é verdade? Nós temos tido aí a dificuldade esses dias de não poder ter culto, mas eu louvo a Deus que nós estamos aqui, estamos caminhando e o Senhor, Ele é maravilhoso, não é? Se temos tido esse fechamento é porque é propósito de Deus, e eu tenho costumado a dizer para a igreja assim, de que a igreja ela é nós, o prédio aqui é só o templo, então eles podem fazer um decreto com relação a fechar o templo, mas jamais vão poder tocar na igreja. Grava isso, irmãos. É gostoso você estudar o Apocalipse, porque jamais eles vão poder tocar na igreja. A igreja é intocável, a igreja é maravilhosa. Amém? Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos nossos amados e queridos irmãos. Está aí Jennifer, está aí minha mãe, bom dia a todos que vão chegando por aí. Eu queria que você, sabe, compartilhasse. Eu tenho tido aí nos últimos dias o privilégio de ver, sabe, a maior parte de vocês compartilhando, não é? Fazendo essa gentileza aí. Eu louvo a Deus por isso, que Deus seja glorificado sobre a sua vida. Quero aqui só dar uma ajeitadinha aqui, que hoje eu mudei de lado aqui e as coisas não ficou legal não, queridos. Ficou legal, mas Deus é mais, não é? Deus é mais. Eu louvo a Deus pela sua vida, agradeço porque o Senhor tem nos abençoado, momento após momento. Beleza, louvado seja Deus. Vamos se ajeitando aí como a gente pode, não é verdade? E quero só dizer para vocês assim, queridos, nós vamos agora, final de semana, não tem um culto presencial. Mas, Jamile, bom dia, todos vocês vão chegando, compartilha aí. Esse final de semana não temos o culto presencial, não é? Mas nós podemos, pelo decreto, termos, sim, um presencial de 15%. Então nós vamos ter um momento de oração, não é? Domingo de manhã nós temos a nossa oração como costumeiramente nós fazemos. E eu convoco todos os líderes, é lógico, pastor, é obrigado, jamais eu vou dizer que é obrigado. Mas eu convoco toda a liderança nossa, presbitério, junto diaconal, líderes de ministérios, líderes de GECEL, domingo às 9 horas da manhã, dá para você dormir até 8 horas, tomar um cafezaço e vir para cá para nós orarmos. A igreja é grande, dá para nós orarmos cada um a 2 metros um do outro e ainda sobra espaço, tá bom? Então domingo de manhã nós vamos orar com toda a nossa liderança, tá bom? 9 horas da manhã, domingo, nós vamos estar orando. Nós estamos orando todos os dias, tem
presbitério, a intercessão. Tem alguns irmãos que vêm orar, Fernandinho que sempre está aí orando com a gente. Então, todos os dias das 18 às 19, hoje inclusive das 18 às 19 tem alguém orando aqui, venham para cá. E domingo de manhã às 9 horas da manhã vamos estar orando com toda a nossa liderança. No máximo é 1 hora de oração e você já pode voltar para sua casa, tá bom? Venha com máscara, use álcool gel, espaçamento, a gente não vai quebrar nenhum desses protocolos em momento nenhum. Amém? Louvado seja Deus. Se você está aí comigo, vamos para Apocalipse, pega a tua Bíblia. Você está tomando um café, não precisa desligar o celular, tá bom? Não precisa desligar o computador. Eu quero que você tome o teu café gostoso e nós vamos falando da palavra de Deus enquanto você toma um café. Se já compartilhou, louvado seja Deus. Se não compartilhou, compartilhe agora. Bora lá então, são 7h30 no nosso horário pontual e nós vamos começar falando da palavra de Deus. Somente para não ficar em minhas palavras, curve a sua cabeça. Pai eterno, Deus soberano, a quem nós rendemos o nosso coração e entendemos que todas as coisas são provenientes de Ti. Quero te pedir que a Tua boa mão, Tua boa presença seja sobre as nossas vidas e que o Senhor nos guie, nos guarde sempre. E agora nos guie a ministrar esta palavra e aos corações que sejam receptíveis, em o nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja Deus. O livro de Apocalipse é um livro de revelações. Temos falado sobre isso esses dias. Nós falamos a respeito de coisas que hão de acontecer. Então ele é muito importante nós olharmos para o livro de Apocalipse, porque assim, há muitas coisas que eu preciso olhar para que eu entenda o propósito de todas as coisas. A Bíblia é fácil de você entender. Toda a Bíblia ela é cristocêntrica, toda a Bíblia ela aponta para Jesus. Grava uma coisa na sua cabeça, ó. Olhe para mim e entenda isso. Quando eu olho para o Antigo Testamento, desde o princípio, eu vou ver que a Bíblia vai apontar para o Messias. Quando eu olho para o Antigo Testamento, a Bíblia está mostrando que o Messias vai vir. Gênesis 3,15, falei sobre isso nos dias anteriores aí, a respeito da obra redentora. Quando eu olho para Gênesis 3,15, vai dizer, vai nascer da semente da mulher um que esmagará a cabeça de Satanás. Então a Bíblia já aponta para um que vai nascer. Quem? O Messias. Quem? Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele vai nascer. Então o Antigo Testamento aponta para Jesus. O Novo Testamento vai certificar que Jesus Cristo já veio, foi encarnado, morreu como sacrifício dos nossos pecados, mas ao terceiro dia, não se esqueça disso, ao terceiro dia ele ressurgiu. E agora nós vamos comemorar daqui uns dias a Páscoa. Começo de abril, nós comemoramos a Páscoa. E eu quero aqui enfatizar para você, a maior festa que você deve celebrar é a Páscoa. Porque a Páscoa celebra realmente a nossa vitória. Jesus Cristo triunfou sobre a cabeça da serpente na cruz do Calvário. E Páscoa é celebração disso. Páscoa não é ovo, Páscoa não é chocolate, Páscoa não é comércio, Páscoa não é venda. Páscoa é ressurreição de Jesus. Amém? Então olha bem. Antigo Testamento aponta para o Messias. O Novo Testamento, principalmente os evangelhos, vão dizer Jesus Cristo encarnou. Ele veio, ele morreu como sacrifício dos nossos pecados. Louvado seja Deus. E os livros de revelação, tipo Mateus 24, Daniel, como o próprio livro de Apocalipse, vai afirmar que aquele que veio encarnado e morreu pelos nossos sacrifícios também ressuscitou. Esse foi ao Pai preparar lugar e ele voltará para buscar a sua igreja. Então esses livros apontam que aquele que veio, este voltará para buscar a sua igreja. Não é divina a Bíblia? Como é que alguém fala eu não entendo a Bíblia? Como é que fala? Como é que fala que, sabe, não entendo a Bíblia? A Bíblia é fácil de entender. A única coisa que é importante saber é que a Bíblia, ela é cristocêntrica, ela aponta para Jesus. Eu sei que às vezes alguns vão ter alguma dificuldade,
mas se você olhar com carinho, você vai perceber que a Bíblia, ela é extraordinária, ela não nos deixa faltar nada. Muito bem, se você entendeu isso, nós estamos no livro de Apocalipse e vamos estudando capítulo por capítulo todos os dias de manhã. E hoje, necessariamente, nós estamos no capítulo 14. Ontem eu falei para você do capítulo 13, falando a respeito, sabe, das duas bestas que vão sair do mar. O mar simboliza uma multidão de pessoas, então essas duas bestas se levantam, sabe, de um meio onde há multidão de adeptos, onde há multidão de pessoas, e elas se levantam para cumprir o propósito delas, não é? Elas têm um propósito também de cumprir, de engano, de mentira, sabe, e elas precisam fazer isso e vão fazer isso. Por isso que eu adverti ontem os irmãos de que nos últimos dias haverá muita mentira. Acautelai-vos para que não sejais enganados, tá bom? Então, queridos, hoje, falado então das bestas ontem e falado de um tempo em que será muito difícil, porque muitas pessoas vão aceitar o sinal, sabe, da besta. Pastor, mais uma vez, as pessoas só perguntam isso. Pastor, o chip é a besta? O QR Code é a besta? O negócio do banco lá que introduziram agora? O Pix é a besta? Irmãos, tudo isso faz parte do sistema da besta. Ontem eu expliquei para os irmãos que assim, a besta é uma pessoa, ela será, sabe, uma pessoa com grande sabedoria, sabe, inteligência, e ela vai dominar o mundo, ela vai trazer, sabe, um monte de respostas que o mundo hoje quer, do tipo assim, cura para algumas coisas, igualdade social, sabe, a questão da unificação da moeda, ela vai trazer, sabe, um tempo de riqueza para todo mundo. Detalhe, é um tempo provisório e ela é munida de muito engano. Você já viu que todas as formas do pecado chegar na vida de uma pessoa é transvestido, sabe, de uma coisa boa. Uma pessoa quando começa a fumar, ela se vê como bambambam. A pessoa quando começa a tomar e etc., ela geralmente, sabe, ela está ali olhando para algo que está transvestido de algo bom. E o anticristo virá nessa, sabe, nessa prerrogativa. Ele virá como algo que é bom, vai trazer paz para o mundo, mas é uma paz passageira, é uma paz momentânea e logo virá o tormento. Então assim, tudo isso são armas, são ferramentas que o anticristo vai usar. Vai usar o Pix, vai usar, sabe, a moeda única, vai usar o chip, seja QR Code, sabe, na mão direita, seja, sabe, o chip implantado. Já falam aí de um adesivo, isso já está sendo usado. Escute isso que eu vou dizer, já existe um adesivo como se fosse uma tatuagem, coloca até a pele absorve e aquilo não sai mais, e aquilo é como um QR Code implantado na sua pele, é como uma tatuagem. Não sai mais. Aonde você vai, você só dá a sua mão, e você dando a sua mão direita, o que vai acontecer? Você compra, vende, você entra e sai com a maior facilidade. Então o QR Code já tem em forma, sabe, de uma tatuagem, que é um adesivo, já tem, sabe, implantado num chip dentro de do corpo de uma pessoa, da testa, ou já está sendo experimentado na palma da mão das pessoas. Então quer dizer, isso já é uma realidade. Irmão, só para você ter uma ideia, na Europa já usam chip em animais há muitos anos, dizem que há mais de 10 anos já usam chip em animais. Hoje você tem um animal doméstico na Europa, você é obrigado a implantar um chip nele. Por quê? Por que implantar um chip no animal? Porque você vai controlar ele, aonde ele for, você acha. Vi a reportagem esses dias no jornal de um animal que fugiu, e aí alguém pegou e levou embora. Ele estava quase 400 quilômetros longe da casa, era um gato que tinha fugido, e aí a reportagem vai, e aí eles fazem um rastreamento e chegou na casa onde estava o gato, que por sua vez tinha um chip implantado. Queridos, na realidade a gente às vezes dorme de touca, às vezes a gente aqui no Brasil pensa que tudo isso são coisas utópicas, isso nunca pode acontecer. Já usam até em animal, queridos, já usam até em animal, o sistema está totalmente pronto,
Só basta com que aquilo, como diz Paulo, aquilo que detém o anticristo saia. O que detém o anticristo? Irmão, o que detém o anticristo? A igreja. O poder foi conferido à igreja. Eu li para você essa semana também a respeito do poder da igreja. Nós resplandecemos a glória de Cristo. A igreja não tem brilho próprio, como a lua. Disse para você essa semana. A lua não tem brilho próprio, ela só reflete aquilo que é o brilho do sol. Assim somos nós. A igreja não tem brilho próprio, mas o brilho de Cristo, ele vai resplandecer sobre a igreja, e a igreja vai destruir com Cristo, vai destruir com Jesus Cristo a Satanás, ao anticristo, ao falso profeta e a meretriz, a Babilônia, a falsa igreja, a igreja apóstata será destruída. Você entendeu isso? Então, compreendido isso, que são armas, tudo está dentro do sistema do anticristo. O anticristo, a besta, ela será um homem inteligente, ele vai reinar por um tempo, vai botar paz, mas ele vai morrer. E quando ele morrer, ele vai ressurgir como uma falsa ressurreição. Na realidade, o que vai acontecer no corpo daquele homem? Satanás, o próprio Satanás, ele vai encarnar naquele homem como uma falsa ressurreição, e ele virá como a besta, e os 3 anos e meio depois será de grande tribulação. Entendeu? Se você entendeu isso, então a Bíblia vai falar que neste período da grande tribulação vai acontecer o capítulo 14 de Apocalipse. Olha para você ver. Então o Apocalipse é assim, ele vai acontecendo fatos, e ele vai mostrando alguns episódios que vão acontecendo, é como um filme, vai acontecer como uma série, né? Ele vai acontecendo, à medida que você vai lendo, você vai entendendo um pouquinho mais o que vai acontecendo nessa grande tribulação. Grande tribulação é um período de 7 anos que vai acontecer. Nós dispensacionalistas, nós pré-tribulacionistas cremos que assim que a igreja for arrebatada, acontecerá 7 anos de tribulação aqui na terra, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, e enquanto isso a igreja vai para o tribunal Bema, para o tribunal, das obras, onde nós no céu receberemos galardões para voltar com o Senhor na segunda volta, onde Jesus Cristo vai destruir ao falso profeta, ao anticristo, vai destruir a meretriz e vai jogar no lago de fogo e enxofre todos os ímpios que aceitaram adorar a besta, aceitaram o chip da besta. Muito bem, capítulo 14 diz assim: e eu olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Estava em pé em cima do monte Sião. Tudo isso são simbólicos, tá bom? Esse monte Sião pode ser subentendido aonde houver salvação. Com ele estavam os 144 mil, tendo o nome do seu pai escrito em suas testas. E eu ouvi uma voz do céu como uma voz de muitas águas, e como uma voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas arpejando as suas harpas. E eles, os 144 mil, e eles, aqueles que têm o nome de Deus escrito em suas testas, e eles cantavam como se fosse uma canção nova diante do trono, e diante dos 4 animais dos anciões. Nenhum homem podia aprender aquela canção, senão os 144 mil que foram remidos na terra para estarem com o Senhor. Pegou essa? Então, queridos, vamos aqui abrir um pouquinho o entendimento. Quando se fala dos 144 mil, nós, os dispensacionalistas, entendemos que serão os salvos. Já se fala muito que os 144 mil serão os judeus. Queridos, pode-se subentender que serão a maior parte os judeus? Sim. Haverá representante dos 144 mil de todos os judeus na face da terra. Agora entenda, 144 mil ele vem, das 12 tribos de Israel. Ou seja, as 12 tribos de Israel, se você multiplicar 12 por 12, você vai ver que vai chegar ao número de 144 mil. Não estou querendo dizer que é só 144 mil que serão salvos, é um número simbólico, mas
haverá representantes das 12 tribos de Israel sobre a face da terra, porque não há judeu hoje só remanescente, só em Israel, existe remanescente por todo o mundo, e nesse período haverá salvação para o judeu. Mas também haverá salvação, eu preciso dizer que haverá salvação para pessoas que realmente se arrependerem e nesta ocasião, sabe, entregarem a sua vida por amor a Jesus. Ou seja, vai ter que morrer, estou dizendo fisicamente, irmão. Você vai ser tentado pelo próprio Satanás e você vai morrer, sendo picoteado, às vezes cortado parte do seu corpo, e você tem que, sabe, resistir até o final sem negar a Jesus. Então, nesse tempo haverá salvação, sim, mas principalmente para o judeu e para aquele que entregar a sua vida por amor a Jesus. Confesso para você que é muito mais fácil ser salvo hoje, aonde hoje a graça do Senhor está apontada para nós, o Espírito está dentro de nós. E na grande tribulação, pastor, como é que vai ser? Na grande tribulação, o Espírito vai estar sobre. Porque se o Espírito Santo não estiver, nem o judeu pode ser salvo, porque é o Espírito que conduz as pessoas ao arrependimento do pecado. Mas como foi no Antigo Testamento? No Antigo Testamento o Espírito estava sobre e conduzia as pessoas à salvação. No Novo Testamento, na era que nós vivemos agora, o Espírito Santo não está sobre, o Espírito Santo está dentro. Mas na grande tribulação, o Espírito Santo ele não vai estar mais dentro, ele vai estar sobre. Haverá salvação? Haverá. Mas eu confesso para você, o abençoado de Deus, o filho de Deus, eu confesso para você, é mais fácil eu e você sermos salvos hoje. Não espera pela grande tribulação. Por quê, pastor? Porque na grande tribulação você tem que morrer para provar que você ama Jesus, você tem que ser um mártir. Hoje você ama pelo amor do sacrifício dele na cruz do Calvário. Na grande tribulação você vai ter que morrer dizendo: eu creio em Jesus Cristo, Ele é o Filho do Deus Altíssimo. E aí as pessoas vão te torturar até a morte. Então, irmão, seja salvo hoje, receba Jesus no seu coração hoje, amém? Entendido isso, você passa um entendimento então de que quem são os 144 mil? São os salvos. Cuidado, porque existem pessoas que falam que os 144 mil é a igreja deles. Vou citar um exemplo: Testemunho de Jeová. Irmãos, Paulo vai dizer que eu não devo nem receber uma pessoa que não reconhece Jesus como Salvador. Sabe, eu não posso receber alguém que não reconhece Jesus, um herético, na minha casa pregando uma heresia. Então, toma cuidado. Os testemunhas de Jeová, eles não reconhecem a Bíblia, eles não reconhecem Jesus como Filho do Deus Altíssimo e como Messias. Você não tem que receber um testemunho de Jeová na sua casa dizendo, sabe, que ele é enviado de Deus. Não. Eles não reconhecem Jesus como sendo o Filho do Deus Altíssimo. Eles não reconhecem a Bíblia como nós reconhecemos. E eles pregam que eles são os 144 mil. Os testemunhos de Jeová, está entendendo? Então, assim, há muita falta de entendimento quando se fala dos 144 mil. Os 144 mil, quando falam que eles não se contaminaram, está falando de uma contaminação do pecado, está falando que eles foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então, entendido isso, eu preciso que você compreenda que nós fazemos parte dos 144 mil. Nós fazemos parte de um grande número. Queridos, quando Deus coloca um número assim, Ele está trazendo, sabe, um entendimento a nós, porque nós temos dificuldade de entender isso. Nós temos dificuldade de entender sobre números, quantos serão salvos no dia da salvação, do dia do grande tribunal. Todo mundo vai ser salvo. Quem vai ser salvo? Nós temos dificuldade, porque a nossa mente é limitada. Então, quando Deus traz um número como esse, Ele está colocando para nós um entendimento de que haverá muitas pessoas salvas. Há uma grande multidão, infinita multidão que serão salvos. Até a Bíblia vai citar como um mar. Quando você olha para o mar, você vê aquela infinidade de águas. Por isso que a Bíblia cita, será como um mar, sabe, a imensidão de pessoas que serão salvas, não só na grande tribulação. Haverá muitas pessoas salvas na grande tribulação, mas os salvos vêm, sabe, por todo o percurso da Bíblia.
eles estão sendo salvos, alguns, muitos milhares já morreram, mas na Bíblia fala que no dia do arrebatamento serão arrebatados primeiro aqueles que morreram em Cristo e depois nós, os que estamos vivos. Todos nós nos encontraremos com o Senhor. Então há uma multidão de salvos, subentendido aí como, essa multidão de salvos, e na grande tribulação haverá mais um grupo seleto que será salvo na grande tribulação, e esse grupo seleto salvo na grande tribulação vai se unir a todos nós que vamos estar no milênio para reinarmos com o Senhor. Eu quero encerrar dizendo para você, aqui no versículo de número 7 diz assim: dizendo em alta voz, temei a Deus. Grava isso, temei a Deus. Na grande tribulação, os que serão salvos ali, enumerados como os 144 mil, que serão salvos na grande tribulação, e eu já disse para você que tem parte dos judeus, mas tem parte de todos os gentios também. A maior parte será judeus, mas haverá gentios sendo salvos na grande tribulação também, e certamente vai haver representação das 12 tribos de Israel nesses 144 mil, com certeza, tá bom? Mas esses que serão levantados como testemunhas, sabe, na grande tribulação, porque as duas testemunhas vão morrer, vão ser mortas, pelo próprio anticristo, e aí a Bíblia fala que o Senhor os ressuscita e os leva para o céu. Mas os 144, à medida que vão sendo salvos, porque o período da grande tribulação está acontecendo, e à medida que eles vão sendo salvos aqui na terra mesmo, no período da grande tribulação, eles vão, à medida que vão sendo salvos, eles vão começando a pregar. Eles são salvos e eles vão pregando e morrendo como mártires. Então isso vai ser, sabe, como algo, um círculo, sabe? Eles se levantam, recebem o Senhor como Salvador, mesmo na grande tribulação, são salvos e quase que imediatamente, assim que são identificados, eles serão mortos como mártires. A maior parte desses 144 mil serão mortos, sabe, na grande tribulação como mártires. É lógico que serão honrados, receberão o seu galardão devido, vão reinar no milênio, e eles serão mortos como mártires. Mas à medida que eles vão se levantando, e há uma pressa, há uma urgência, então, queridos, quando se fala de um grande avivamento, e tem gente que espera um grande avivamento só para hoje, no período da grande tribulação vai haver um grande avivamento de almas. Milhares de pessoas vão ser salvas. Por quê? Porque esses, à medida que eles têm o entendimento da salvação, eles já saem pregando, eles já saem dizendo: Jesus Cristo é o Senhor, arrependei-vos, porque o espírito do anticristo, o exército do anticristo vem aí e vai te matar, arrependei-vos agora, arrependei-vos agora. E eles pregarão com muita ousadia e com muito poder, e haverá pessoas que vão ser salvas instantaneamente. Agora, irmãos, isso será um círculo. À medida que eles vão compreender, vão declarar: Jesus Cristo é o meu Senhor, automaticamente haverá muitas mortes, muitos mártires. Mártir é aquele que morre por amor a Cristo. Ele morre sem negar a Cristo. Ele morre por bala, por pescoço que é decepado, não importa como, mas ele morre sem negar a Jesus. Queridos, aqui eu quero que você entenda que no período da grande tribulação eles vão pregar esse texto aqui, dizendo em alta voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes de águas. Eles vão pregar isso. Olha no versículo que segue, versículo 8: e seguiu outro anjo dizendo: Babilônia caiu, glória a Deus, Babilônia vai cair, a meretriz vai cair, a igreja falsa apóstata vai cair. Se a igreja apóstata vai cair, a igreja verdadeira vai subir. Louvado seja Deus. A igreja Babilônia caiu, a igreja meretriz caiu, caiu aquela grande cidade, porque ele fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação. Ou seja, a meretriz fez muitas pessoas, até mesmo muitos pastores, muitas pessoas se embebedarem com o vinho do seu erro.
aqui no versículo de número 9 diz assim: a seguir, o terceiro anjo, dizendo em alta voz, vai dizer: se algum homem adorar a besta, aqui é uma advertência, se algum homem ainda adorar a besta, a sua imagem, e receber a marca da sua testa e na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus. Olha o versículo 11: e a fumaça do seu tormento sobe para sempre e para sempre. Sabe o que é a fumaça do seu tormento? É a fumaça do lago de fogo e enxofre, que vai subir para sempre. Aqueles que forem lançados no lago de fogo e enxofre, eles serão punidos no lago de fogo e enxofre para sempre. Haverá dor para sempre e não morrerão, não. Eles para sempre serão torturados no lago de fogo e enxofre. Só abrindo aqui um aspas, o que morre é o teu corpo físico, mas o espírito que está em você, se ele está decaído, ele precisa reconhecer Jesus. Se ele já reconheceu a Jesus, glória a Deus, mas se ele caiu novamente, ele vai ter, sabe, o pagamento disso. Ele vai para o lago de fogo e enxofre. Por isso arrependei-vos. A mensagem que eu estou pregando esses dias no Apocalipse não é de tormento para você, até porque o juízo ainda não chegou. O juiz vem e o juízo será trazido por ele, mas ele ainda não chegou. O arrebatamento será iminente, mas ainda não aconteceu. Então ainda há tempo para arrependimento. Fazemos parte dos escolhidos, nós fazemos parte da igreja seleta do Senhor, que vai morar com ele para sempre. Quero agradecer a todos vocês que estão conosco até agora. Compartilhe agora essa live, por favor. Se você recebeu em qualquer horário do dia, assista até o final, compartilhe, seja abençoado, receba Jesus no seu coração. Fazemos parte da igreja verdadeira, aquela que se encontrará com o Senhor nos ares, se encontrará com o Senhor para viver com ele para sempre. Por isso é necessário você estudar a palavra do Senhor, tá bom? Eu quero que você, em nome de Jesus, receba essa palavra. Todo espírito de distração, todo espírito que possa trazer confusão, seja repreendido. Repreendido. Eu citei hoje para você alguns exemplos, alguns perigos de algumas pessoas que entendem mal 144 mil e tornam até a seguir, sabe, uma heresia. Você precisa entender que a salvação é para todos hoje, mas nós precisamos reconhecer Jesus como Salvador. Amém? Vamos orar? Pai, quero orar com os meus irmãos, quero declarar a bênção, o amor do Senhor sobre a vida de todos os meus amados e queridos irmãos, que o Senhor desvie de nós toda seta, toda obra do mal, que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Reconhecemos isso, Senhor. Reconhecemos também que o socorro vem do Senhor, o Senhor que fez os céus e a terra. Proclamamos nesta terra: Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo. Jesus Cristo morreu numa cruz, pagou o preço pelos nossos pecados, e por isso somos vencedores, por amor daquele que nos amou primeiro e comprou as nossas vidas com sangue precioso no Calvário. Por isso reconhecemos isso e declaramos a nossa vida do Senhor Jesus. Que a bênção, o amor do Senhor, a graça do Senhor seja sobre as nossas vidas. Não nos falte saúde, força, alegria, motivação, não nos falte proteção, e que o Senhor nos faça romper, mesmo nesse mundo em que se fala de tanta crise, que não nos falte nada, que haja prosperidade, que haja bênção sobre aqueles que servem ao Senhor. Enquanto estivermos aqui, acreditamos que a mão poderosa do Senhor vai nos guardar e prover sobre nós tudo aquilo que precisamos, em o nome de Jesus. Se você crê nisso, amém, compartilha, comenta aí. Então hoje, 18 horas, estaremos juntos aqui. Venha, traga o teu dízimo, tua oferta, venha orar conosco. Hoje você pode vir orar. Existe uma possibilidade da igreja se reunir 15%, obedecendo todo tipo de recomendação. Então hoje, das 18 às 19 horas, vem para cá. Amanhã, sábado, das 18 às 19 horas. Domingo, das 18 às 19 horas. Você pode vir e orar, dobrar o seu joelho dentro dos 15% e obedecendo todos os regulamentos. Domingo de manhã,
toda a liderança minha, da igreja, precisa estar comigo orando às 9 horas da manhã. Somente a liderança, mas toda a liderança, inclusive de Gessel, todos os seus líderes, liderados, precisam estar com você 9 horas da manhã, domingo, aqui na igreja. Eu quero desejar a você um ótimo dia e um abençoado final de semana. Que Deus te abençoe.